Ah, pode ser. O Vasco, ele tem condições de cometer o milagre amanhã? Não. Nenhum. O Nenhum. Vasco Eu acho- amanhã, cara. Eu acho o seguinte, Lucas, o Vasco, foi o que eu já tenho falado aqui há muito tempo e vou enfatizar de novo. Não, essa historinha vamos virar, vamos. Você não tem time pra isso, não, cara. Não, esquece. Pelo amor de Deus. Essa história que o Vasco é o time da virada, isso foi no ano 2000, há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, era o que? Isso aqui? O meio de comunicação é totalmente diferente. As pessoas se comunicavam, nem sei se SMS ainda tinha, sei lá, ainda era, já estava ali sendo disponível, era carta Disquete. ainda. Disquete. Pô, vocês são um time do passado, do museu, tá achando que vai reverter um placar de 4-0, não vai. O Vasco ganhar a partida já tá no lucro, pô. Então assim, não fique enganando o torcedor, falando pro torcedor ir pro estádio. O jogo é amanhã, terça-feira. Terça-feira, perigoso pra caramba. Sem contar que o Vasco entra... Hoje, a torcida no Rio, que o mais tá tendo itens perdidos, é o Vascaíno, igual o Crave aqui, ó. Perdeu o celularzinho dele, coitado. Tava lá na Avenida Brasil, renderam ele. Tá sem vir aqui na resenha. Então assim, para desse papinho de ficar iludindo o torcedor, de que vocês vão ganhar, vão fazer remontada. Pelo amor de Deus, a remontada que o Vasco tem que fazer, sabe o que é? Continuar na Série A. Porque eu vi a tabela, eu até botei lá no Twitter, o Vasco ele tá acima, mas o Juventude tem 2 jogos a menos. Então, na minha opinião, olhando o futebol de uma maneira realista, como eu consigo enxergar, fazendo a análise correta, o Vasco já tá no Z4, na minha opinião. Se olhar a tabela hoje. Perfeito. A gente comentou aqui uma semana atrás, não, acho que um pouquinho antes do campeonato começar, ou durante o campeonato, que o Santos e o Vasco quer brigar pela essa vaga na Série B. E vai Só que brigar. o Santos tem um peso, né? Neymar, o diferencial. Isso aí. O Vasco tem ninguém. O Santos tem Neymar, o Santos tem aquele canhotinho lá que veio do Benfica, que é bom de bola. Tem o Coutinho, mas pô, o Coutinho, sabe? Mas não entrega. Não, a gente tá falando do Neymar, né, rapaz? Ah, já falando de um craque, né? E se você assistir o jogo do Mirassol e do Santos, o Mirassol faz o gol dele depois dos 20 do segundo tempo. O Santos ganhou do Flamengo, o Vasco não tem condições alguma de ganhar do Flamengo. Não tem, pô. São, os últimos 30 jogos só tá tomando com essa aí. Então, o Vasco, na minha opinião, ele já está no Z4, porque, se você olhar matematicamente, o Juventude, em 2 partidas, ele vai ganhar uma, pô. Ele vai ganhar uma e vai empurrar o Vasco pra jogar, pra ficar ali no Z4. E o Z4 pro Vasco é areia movediça. O Isso Vasco é verdade. vai pisar ali e não vai ter força Isso é pra verdade. sair, pô. Não vai ter força, ô Norton. Ó, olha a tabela hoje. Vasco. 14 pontos. Juventude, 11. Na verdade, é um jogo a menos. Juventude tem 13 partidas, o Vasco tem 14. Juventude joga hoje? Ah, não, jogo perdeu pro Cruzeiro. Né? Perdeu. Aí você tem Fortaleza, que acabou de demitir o treinador, vai ter um gás, tem 11. E o Santos com 14. Então essa disputa aqui, cara, vai ficar entre Vitória, Juventude, Fortaleza e Vasco. E o Vasco cai esse ano. E outra coisa, o Vasco cai nesse ano, eu já falei que volto a enfatizar. Essa década o Vasco não joga mais Série A. Ô Sérgio, o Vasco, agora eu vou falar sério, porque eu estive fora da cidade esse final de semana. Eu fui conversar com meu tio, Sérgio. Meu tio é flamenguista, cara, já quase 60 anos. Ele não, pode falar, ele não assiste nosso canal, ele vê só corte assim, às vezes, muito raro. Eu conversando com ele, sabe o que ele falou? Norton, o problema do Vasco é espiritual. Eu falei, pô, tio, tu viu o nosso corte? Ele, Norton, não vi seu corte. Aí eu mostrei pra ele o corte, ele, não, Norton. No Vasco, tinha um massagista lá. Sabe qual é o nome do massagista? Santana. Pai Santana. Pai Santana. Aqui, eu arrepiei, ó. Eu arrepiei. Irmão, Pai Santana. Sabe o que ele fazia quando o Vasco ia jogar contra o Flamengo? Ia jogar um jogo grande? Ia lá, fazia alguma urucubaca. Ia de noite. Tem até uma história que ele foi dentro da Gávea, de helicóptero, pra fazer uma macumba pro Flamengo. Isso, cara. Eu tô te falando sério, rapaz. Eu tô falando sério. Pô, eu tô falando sério. O cara era amigo do Eurico Miranda. Dava jogo, o Eurico Miranda pagava ele pra ele fazer os despachos, fazer os negócios lá. Antes do jogo, ele ia lá em São Januário, enterrava alguma coisa pro Vasco ganhar. Quando eu falei pra vocês, olha só, eu sou um cara que sou muito religioso, irmão. Sou muito religioso. Quando eu falei pra vocês que passei perto de São Januário e me senti mal, foi isso, cara. O Vasco fez mal pras pessoas. E quem é da Umbanda, Candomblé, da igreja sabe.
Quando você faz mal pros outros, o que acontece? Volta pra você. A palavra de Deus fala em Provérbios. Quem semeia o bem, planta o bem, colhe o bem. Colhe o bem. E quem semeia o mal, colhe o mal. O Vasco, na década de 90, semeou muito mal. Semeou muito mal dentro dos outros clubes. Fez muita macumba pra cima do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. Por isso que hoje o Vasco tá sofrendo na terra. Porque ele fez mal lá no passado. Cara, eu comecei a falar aqui atrás pra vocês. Mano, como que pode um time, máquina em 70, o Fluminense, máquina em 70, máquina em 80, e em 90 foi essa derradeira. O Eurico Miranda sabia de alguma coisa, porque foi em 90, na década de 90, que o Eurico Miranda começou a querer rivalizar com o Flamengo. Foi na década de 90 que o Eurico Miranda começou a querer rivalizar com o Flamengo, começou a falar mal do Fluminense. Eu tenho aqui poucas dúvidas sobre isso. Rapaz, eu cravo pra você, foi Pai Santana que fez alguma coisa pro Fluminense cair pra Série C. Eu cravo aqui, Pai Santana fez algum trabalho pro Fluminense na década ali, ó. Depois de 96 pra frente, irmão, o Fluminense passou a pior fase da sua história. Eu tenho certeza que foi Pai Santana que fez alguma coisa pro Fluminense, porque o Eurico Miranda queria muito estar no lugar do Fluminense, cara. Queria muito. Então hoje, o Vasco tá pagando. A história do Vasco hoje, de 2000 pra frente, é muito sobre o que o Pai Santana fez no passado. Plantou o mal e hoje tá colhendo o mal. O Vasco tem que fazer o quê? Ir ali dentro de São Januário com uma draga, irmão. Com uma draga. O Ricardo Lage tá falando aqui, eu lembro dessas histórias do Pai Santana na época da minha infância. O tio do Norte não tá mentindo. Viu? Tá vendo? Arrepiei de novo. O que tem que fazer? Pegar uma draga, ir ali dentro de São Januário e começar a cavar. Cavar. Já ouviu aquele corinho? Cava e desencava, que é pra tirar a macumba? Hoje tem que chegar lá o Cabo Daciolo, ir lá junto com a equipe da Universal, o pessoal da igreja do Leonardo Salles, e começar a expulsar. Ir arrancando, porque o Vasco só vai dar certo quando tirarem tudo que o Pai Santana plantou ali dentro de São Januário. Eu tenho certeza que embaixo da estátua de Romário tem alguma coisa, irmão. Tem alguma coisa, ele deve ter algum machado, alguma coisa ali embaixo. Vela. Tem, pô. Tem, tô te falando. Não pode um clube da grandeza do Vasco sofrer 25 anos, cara. Não pode um clube da grandeza do Vasco tá sofrendo tanto, cair tanto pra segunda divisão igual caiu. O Vasco hoje, o Vasco, cara, é um time que tá sofrendo na terra. E a palavra de Deus fala, quem vai contra os princípios de Deus vai sofrer na terra. E olha o vascaíno sofrendo. Sérgio, DJ e Lucas, o problema do Vasco não é futebolístico. O problema do Vasco é espiritual. Enquanto não tiver ninguém que entrar ali e começar a fazer uma oração, começar a tentar desamarrar tudo que foi amarrado ali naquele clube, o Vasco não vai prosperar. O Vasco não vai prosperar. Você falou, a SAF deu certo em todo mundo, chegou no Vasco, acabou. Então hoje, pro Vasco dar certo, o Vasco tem que ter uma limpeza espiritual. Eu tô pra te falar, quando começar a reforma em São Januário, tem que morrer, gente. O que vai ser? Quando começar a reforma em São Januário, quando começar a cavar ali, o que vão achar daquele alguidar? O que vão achar de galinha enterrada? O que vão achar de bode enterrado dentro de São Januário? Irmão, é loucura. É loucura. Então, rapaziada, o Vasco tá sofrendo espiritualmente. Vou te falar. Se cavar o campo do Vasco, se cavarem mesmo, cavar, sai no inferno. Sai no Ed. Como é que é o nome mesmo do Hades? Oh, dizem que Satanás foi preso na terra, foi preso lá, DJ. Satanás foi preso no... A localização mais correta de onde Satanás está preso é debaixo do campo do Vasco. Se tentarem desenterrar, vai dar merda. Vai dar merda. Vou te falar não, hein? Eu acho que o final dos tempos é quando eles escavarem o campo do Vasco.
Que é onde que o Lúcifer vai ser liberto. Porque tá lá, mano. Por isso que é tanta maldição. Não, maldição mesmo. Fábio Augusto mandou R$2. Minha mãe da macumba, perguntei se ela podia ver o que o Vasco tem. Falou que o diabo riu da cara dela. Pois, vamos pegar um pedaço. Que isso, cara? Que loucura, irmão. Cara, que doideira foi essa, mano? Eu vou te falar um bagulho, mano. Vocês já perceberam? O Vasco. Já perceberam que o Vasco virou o alívio cômico, mano? O quê? O alívio cômico? Não, alívio cômico. Mano, é só humor, mano. O Vasco. O Vasco, ele tinha uma bengala, cara. Que era o Botafogo. Não ganhar título. Só que essa bengala acabou, mano. Agora, tipo assim, o Vasco não tem pra onde correr, mano. O fundo do poço já chegou, Vascano. Assim, a gente já se torna até prolixo porque a gente fala a mesma coisa de sempre. Mas não tem mais o que fazer, mano. Você fala a mesma coisa. Sempre fala a mesma coisa. É maldição, é vagabundagem. Pra mim é vagabundagem. Mas é pro porque a Vasco. gente vai sempre, ó, Ó, achando coisas. o que a gente já falou aqui? Quem torce pro Vasco tem mais de 30 anos, é vagabundo. O problema do Vasco é espiritual. Se você queria seu filho vascaíno, a gente tem que chamar a polícia pra você ser investigado, o que você tá fazendo tá causando um trauma pra criança. É sempre a mesma coisa, mano. Sempre a mesma coisa. Tá até viralizando um perfil no TikTok do rapaz que tem gêmeas. Ele é vascaíno. Que ele quis forçar a menina a ser do Vasco, a menina é botafoguense, pô. A menina fala, Vasco não. A menina chora, coitada. Porque não tem mais como. Eu falei isso aqui. Tem dados, tem pesquisa. Não nasce mais vascaíno como nascia antes. O Vasco tem diminuído. E com a ascensão do Volta Redonda, eu vou até falar aqui daqui a pouco, eu vejo com muita tranquilidade o Volta Redonda tomando o posto de quarto lugar do Vasco aqui no futebol carioca. Porque isso acontece lá em São Paulo que não pode acontecer aqui. Hoje, por exemplo, se você colocar os times de São Paulo, você enxerga hoje o Santos como a quarta força? Eu enxergo o Bragantino. Não, sério, pô. Os Bragantino têm feito bons campeonatos já há alguns anos. Tá em terceiro, pô, Bragantino. Tá em terceiro, o Bragantino disputou a final de Sul-Americana. Ué, por que eu não... Se eu for olhar hoje, eu vou colocar o Santos. Por causa do Neymar? Esportivamente falando, se você for fazer um recorte dos últimos 4 anos, o Bragantino é maior que o Santos. Então, eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui no Rio de Janeiro, cara. O Volta Redonda vai tomar o lugar do Vasco. Não em tradição, mas em momento vai tomar. Quando a gente for falar aqui sobre o Rio de Janeiro, o Vasco vai ser a quinta força, pô. Isso já acontece lá em São Paulo, vai acontecer aqui também. Então, o que o Lucas falou que é a realidade. Hoje, a gente só fala do Vasco aqui, pra zoar mesmo, às vezes, enquanto pra fazer algum desabafo aqui, né, pra respeitar o torcedor, mas no geral é isso, é um time de escárnio. Você viu que o cara da torcida lá, da força, falou pra eles? Ele falou, meu irmão, a gente vem 20 anos aqui. Não lembro se foi 20, foi 13 anos. E vocês falam a mesma coisa, não muda nada. O Diniz falou o quê? O cara falou isso, pô. O Diniz respondeu, sabe como? Vocês estão 20 anos na merda, que a gente resolve agora. Olha só, cara. O Diniz falou pro cara. É a mesma merda. Então é o seguinte, pra concluir do Vasco. Vasco não tem como o Vasco. É capaz do Vasco tomar outra goleada amanhã.